A paz de Cristo habite seu coração. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você mostrou que é forte, encarou a chuva, o desafio de estar agora diante da palavra, na casa de Deus. Eu oro nesta noite mais uma vez para que esse lugar se transforme na porta do céu. E sintamos a presença de Deus aqui, possamos ouvir a sua voz, falando com a gente e instruindo a gente mediante a sua palavra. Estamos nos aproximando deste momento auge, ápice dos nossos 10 dias, que são as 10 horas de oração. Aquele momento intenso que a igreja se reúne das 9 até o final do dia, todos juntos, em louvor, em oração, estudo da palavra e concluindo com esse momento da Santa Ceia. Obrigado, pastor, pelas orientações. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente tenha um jejum, eu chamo nas minhas congregações de um jejum líquido. Pastor, mas é jejum, não pode comer nada, não pode beber nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Jejum não é sacrifício. Eu já li para você aqui de Davi. Deus não espera sacrifício de você, o sacrifício que Deus espera já foi feito. Foi a entrega e a morte de seu filho na cruz do Calvário. Quando Deus pede o seu jejum, Ele está querendo, sabe o quê? O seu cérebro, seus neurônios. E como é que o seu cérebro funciona melhor? Molhado, com muita água. Ora, se eu vou jejuar, é porque eu quero uma comunhão íntima com Deus. Eu quero ter um cérebro afinado para ouvir a voz de Deus, o conselho de Deus, a instrução de Deus, a fala de Deus. E quando o meu cérebro está tranquilo, porque ele não está enviando sangue para o estômago, porque ele está vazio, o sangue está fluindo para o cérebro, e você ainda coloca líquido nele, o seu cérebro fica completamente disposto, pronto, ávido para captar, para ouvir a voz de Deus. Então isso, eu dou meu conselho para você, você faça como você achar por bem fazer, mas esse é um conselho que eu dou sempre, e o pastor deu essa orientação e eu gostei muito, está de acordo com o que eu penso. Jejum não é sacrifício. Não é para Deus olhar para mim e ver, como meu filho está sofrendo, então eu vou abençoá-lo porque ele passa fome por causa de mim. Queridos, isso não é religião, isso não é o cristianismo. Cristianismo é comunhão com Deus. Tudo o que você puder fazer para que o seu cérebro capte, conecte com o céu, isto agrada a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler o verso 31. Você tem a sua palavra aberta, ligada, acessada, baixada. Vamos juntos ao texto de Atos 4. O enredo é um pouquinho maior, desde o verso 23. Mas o verso principal da narrativa é o 31. E ele diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Curve sua cabeça e ore comigo ainda.
Ó bendito Deus e Pai, vamos agora fazer um pequeno passeio pela história da igreja iniciante, a igreja dos apóstolos. Vamos tentar entender um pouquinho como foi o dia depois do Pentecostes, ou os dias após o Pentecostes. Vamos tentar entender qual foi a experiência desta igreja com o teu divino Espírito Santo. Abra a nossa mente. Possamos entender. E também dá-nos a bênção de vivermos a mesma experiência que aquela igreja viveu. Possamos viver esta experiência a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Quando eu leio esse texto, a pergunta que salta aos nossos olhos é: por que ficaram cheios do Espírito Santo? No capítulo 4. Quando eles já estavam cheios do Espírito Santo, no capítulo 2. Lucas vai dizer que no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos em oração, em consagração, em entrega e esvaziamento, foram todos cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas que o Espírito concedia que eles falassem. Agora aqui em Atos 4 nós lemos, novamente eles estão reunidos em oração, em consagração, em esvaziamento de si mesmos, e mais uma vez foram cheios do Espírito Santo. A pergunta é: será que está acontecendo um segundo Pentecostes, ou Pentecoste no Atos 4? Não me parece. Lucas faz questão de mostrar aqui, sabe o quê? E aqui está a beleza da mensagem dessa noite. Lucas faz questão de mostrar o protagonismo, o lugar central que o Espírito Santo ocupava na vida da igreja renascente dos apóstolos. O evangelista está fazendo questão aqui no capítulo 4, e a partir do capítulo 4, 6, 7, 9, 13, o evangelista está fazendo questão de ressaltar que na comunidade de Jesus Cristo é a presença do Espírito que faz a igreja ser diferente da comunidade, do resto da comunidade. Nas palavras de Lucas, a igreja não avança, não sobrevive, a igreja não estende os limites do reino de Deus na terra, a não ser pela ação do Espírito Santo. Isto quer dizer o seguinte: a igreja não se concretiza na história, a igreja não se estabelece na história, a não ser pelo poder, pela atuação do Espírito Santo. A gente precisa entender muito isso, muito isso. A nossa experiência cristã, meus queridos, só se justifica se o Espírito Santo estiver em nós. Eu vou explicar um pouquinho. Responda para mim. Que sentido faz qualquer prática religiosa, qualquer prática cristã, se ela não for motivada pelo Espírito? Que sentido faz? Que sentido faz a sua obediência, se esta obediência não for causada pelo Espírito Santo? O que vale essa obediência? Então eu repito, a existência, a presença, a estabilidade da igreja na sociedade
só é possível e real quando ela é estabilizada pelo Espírito Santo. É o que o evangelista Lucas vai fazer questão de relatar e ressaltar aqui. Parece que Lucas retrata duas experiências com o Espírito Santo, e eu vou explicar isso para você, tá bom? Eu acho que vale a pena nós levarmos para casa, nesse contexto que estamos pedindo, clamando pelo Espírito Santo. Então Lucas vai nos ajudar a entender duas experiências com o Espírito Santo. Experiências que eu posso ter, você pode ter, devemos ter com o Espírito também. Quais são essas duas experiências? Vem comigo. Vem comigo. Eu vou explicar para você. Quais são essas duas experiências? Veja como Lucas descreve os cristãos lá no capítulo 2 de Atos, capítulo 2, verso 4. Todos estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Este é o Pentecoste de Atos, capítulo 2. Atos 2, a partir do verso 14. Mas aqui, em Atos 4, verso 8, o apóstolo Pedro está diante das autoridades religiosas. Entenda comigo, olha aqui. Olha as duas experiências com o Espírito Santo. Lá eles estão recebendo o Espírito. É o Pentecoste, é o início da obra do Espírito de maneira singular na vida da igreja. Porém agora, em Atos capítulo 4, Pedro está diante das autoridades religiosas, dos mestres da lei, dos sacerdotes, de Anás e Caifás, e ele é interrogado sobre a sua fé. Pedro está colocado na parede por causa da sua confiança em Jesus. Olha a situação, olha a circunstância. E então, interrogado, pressionado, colocado na parede, para que ele explicasse, justificasse, porque essa sua crença nesse Cristo, nesse tal Jesus, que já havia até morrido, diante das autoridades judaicas e romanas, Pedro é interrogado sobre o seu compromisso. Então, neste momento em que Pedro é pressionado pelas autoridades, ele se levanta para justificar a sua fé diante daqueles homens violentos, cruéis, incrédulos, contrários ao cristianismo. Ele se levanta para dar o testemunho diante dessa liderança judaica apostólica. E aí então, novamente o texto diz que o apóstolo foi cheio do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, vamos desenvolver essa ideia a partir de aqui. Pedro é visitado de uma maneira especial. Ele recebe uma dotação especial do Espírito Santo quando ele está diante de uma situação difícil, quando ele está diante de uma situação constrangedora, uma situação de interrogatório. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele estava no Pentecostes, capítulo 2. Ele foi cheio do Espírito, ele tinha o dom de línguas, mas agora, no momento da circunstância difícil em que o apóstolo é colocado, o que o Espírito faz com ele? Habita o apóstolo de uma maneira ainda mais intensa. É uma experiência dupla com o Espírito Santo. O mesmo acontece lá em Atos capítulo 6, a partir do verso 3 especialmente,
quando os apóstolos dão orientação à igreja para que escolham homens cheios do Espírito Santo, que deem bom testemunho, homens que tenham sabedoria, que sejam cheios do Espírito, para que eles administrem a igreja, cuidem da gestão da igreja, a fim de que os apóstolos tenham tempo para pregar, para sair, para fazer avançar o reino de Deus. Escolham homens para administrar a igreja local internamente, para que nós tenhamos a liberdade de pregar o evangelho em outros lugares, em outras cidades. É a circunstância. Para que eles se dedicassem exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. Igreja, olha que coisa linda aqui. Vem cá comigo, vem aqui. Vejam a percepção interessante que a igreja tinha da obra do Espírito Santo. A igreja aqui no capítulo 6 está dizendo assim, olha a percepção dela. Eu queria que você levasse essa percepção com você também. A percepção da comunidade cristã considerava que era necessário que os pregadores, os apóstolos, eles que iam nas vilas, cidades, pregando, expandindo o reino, eles fossem cheios do Espírito Santo. Mas qual era a percepção da igreja? Aqueles que vão ficar cuidando da igreja, aqueles que serão os sonoplastas, aqueles que cuidarão da mídia, os músicos, os diáconos, a recepção, todos os professores da escola sabatina, os anciãos, ministério disso, daquilo, da criança, todos também precisam ser cheios do Espírito Santo. A visão da igreja é, nós queremos um pastor, nós queremos um pregador cheio do Espírito no púlpito, mas nós queremos diáconos, diaconisas, anciãos, líderes, músicos, todos também cheios do mesmo Espírito. Digam amém. Essa era a percepção da igreja. Então, a igreja estava dizendo que ela queria ser toda ela, completamente cheia, habitada, usada pelo Espírito Santo. Então aqui em Atos capítulo 6, a partir do verso 5, nós encontramos que eles escolheram Estevão. E quais eram as qualidades que eles buscaram encontrar no Estevão? Sabedoria e um homem cheio do Espírito Santo. Grave aqui, Estevão foi escolhido porque ele era um homem de conhecimento, de sabedoria, e ele era um homem cheio do Espírito Santo. Agora, grave isso aqui. Quando a gente chega um pouquinho mais para frente, no capítulo 7 do livro de Atos, verso 55, vai dizer que aquele homem Estevão, cheio do Espírito Santo, em Atos 7,55, outra vez, diz que naquele momento do seu martírio, do seu apedrejamento, Estevão é cheio do Espírito Santo e ele contempla os céus abertos e ele vê o Filho do homem, o Filho de Deus, assentado à destra de Deus. É como se Estevão, que já era um homem cheio do Espírito Santo, fosse novamente cheio, recebesse mais uma plenitude daquele Espírito para o momento em que ele estava vivendo. Qual era o momento dele agora? Qual era o momento que o Estevão vivia agora? O momento em que ele era acusado, o momento em que injustamente ele era acusado, é o momento em que ele vai ser apedrejado, no momento em que Estevão vai enfrentar a crise mais difícil da sua vida. Ele que já era um homem cheio do Espírito Santo, ele agora recebe o quê? Uma dotação do Espírito ainda maior para encarar o momento mais doloroso e triste e difícil da sua vida, que era o seu martírio. Queridos, isso não traz consolo para você? Não traz conforto para a gente?
A gente não sabe pelo Evangelho que a vida do cristão no mundo vai se tornando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil, até a angústia do Jacó, minutos, horas antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Então, se você hoje está buscando ser cheio do Espírito Santo, o que é que vai acontecer com você quando as circunstâncias mais difíceis chegarem em sua vida? Você receberá a dotação ainda maior do Espírito Santo. Diga amém. É isso que eu estou lendo aqui na história da nossa igreja primitiva dos Atos dos Apóstolos. O mesmo fenômeno, já estou agora no terceiro fato, o mesmo fenômeno acontece em Atos capítulo 9. Saulo de Tarso, agora já é Saulo, olha que lindo. Saulo de Tarso, que consentiu na morte de Estevão. Saulo é membro do Sinédrio. Ele levanta sua mão e vota: mate esse homem. Ele está presente no martírio e ele segura as roupas do mártir. Ele participa. Ele tem parte na morte de Estevão. Agora veja o capítulo 9 de Atos. Esse Saulo, que lá atrás participou da morte do Estevão, agora ele está na estrada de Damasco. E lá na estrada de Damasco ele passa por toda aquela situação que você conhece, e ele recebe caído no chão, desmaiado e cego, uma ordem de Deus, uma ordem de Cristo: vá à casa de um certo Judas, e lá você receberá um homem de Deus chamado Ananias. Vá. Então os homens de Saulo tomaram, levantaram e o levaram até a cidade, à casa de Judas. Quando ele lá chega então Ananias. Então Ananias, Atos 9, verso 17. Entra na casa, coloca as mãos sobre Saulo e diz: irmão Saulo. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de chorar quando eu leio isso aqui. Quem era o Saulo? Quem era o Saulo um dia atrás? Ele estava vindo a Damasco para quê? Matar a igreja, perseguir. Agora o servo de Deus, o homem de Deus enviado do Senhor, Ananias, põe a mão sobre a cabeça do Saulo e o chama de quê? De quê, igreja? Irmão. Oh, pelo amor de Deus. Você entende aqui o que é o poder do Espírito Santo na transformação de um pecador? Irmão Saulo. E neste momento que Ananias levanta sua mão e impõe sobre Saulo, o texto bíblico diz que ele recebe o Espírito Santo. E no momento que Saulo recebe o Espírito Santo, algumas coisas começaram a cair dos seus olhos como se fossem escamas, e novamente os seus olhos se abriram. Ele foi batizado, comeu alguma coisa, se fortaleceu, e o texto diz: neste momento, Saulo foi cheio do Espírito Santo. O Pentecoste de Saulo acontece no capítulo 9 de Atos. Eu estou viajando pela história da igreja, no livro de Atos, mostrando para você duas experiências que a igreja teve com o Espírito e que é privilégio você e eu termos hoje ainda. Eu imagino que você esteja entendendo. O Pentecoste de Saulo acontece no capítulo 9, quando Ananias impõe as mãos sobre ele e ora para que ele seja cheio do Espírito Santo. Verso 13, quando Saulo e Barnabé estão pregando o evangelho em Chipre. Saulo agora já é um homem cheio do Espírito Santo, já passa por sua experiência de conversão. Ele e Barnabé estão em Chipre pregando o evangelho. E o que acontece lá, igreja? Naquela cidade morava um feiticeiro chamado Elimas.
ou Elimas, era um mágico, era um homem possuído do demônio, era um macumbeiro, era um feiticeiro, era um benzedor, era um curandeiro. E esse mágico se opõe à pregação de Paulo e Barnabé. Bem, se ele era um macumbeiro, um feiticeiro, ao se opor contra a pregação de Paulo e Barnabé, quem na verdade estava se opondo? Quem? O diabo. Esse é o opositor, esse é o acusador dos irmãos. É ele que está aí para dificultar a pregação. Por isso precisamos do Espírito mais, cada vez mais. Ele se opõe à pregação dos apóstolos, ele tira a atenção do procônsul Sérgio Paulo, para que não ouça o testemunho da palavra da verdade de Saulo do Evangelho, Atos 13, verso 9. Então Saulo se levanta e olha firmemente para o feiticeiro e diz assim: você acha que é fácil dizer isso para uma pessoa? Oi, está ligado aí? Ó filho do diabo. Quem é que tem coragem de falar isso para o outro? Não é louco não, é alguém que está cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de entender quem está movido pelo diabo e chamar o diabo pelo seu próprio nome. Esta era a igreja dos apóstolos. Essa é a nossa ancestralidade como igreja, a igreja dos apóstolos. Filho do diabo. Repreendeu, e mais do que repreendeu, Paulo mais do que repreendeu aquele homem. Ele disse assim: a mão do Senhor está contra você. Estou em Atos capítulo 13. A mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz. Quem pode fazer isso? Só um homem cheio do Espírito Santo. Queridos, nós vamos viver estas experiências no final da história desse mundo. Veja, Saulo era um homem cheio do Espírito Santo lá em Atos 9, certo? Quando ele foi convertido, batizado, não era cheio do Espírito? E o que o texto bíblico diz agora? O Espírito enche o apóstolo Saulo e ele se levanta e repreende o demônio. E ainda pede uma disciplina, um castigo sobre ele que fazia mal contra o Evangelho de Cristo. Saulo era cheio do Espírito, mas neste momento, nesta situação específica, Saulo recebe uma visitação especial do Espírito Santo de Deus, novamente. Uma experiência ser cheio do Espírito, de tal maneira que isso se torne uma marca da minha vida como cristão. Ser cheio do Espírito precisa ser uma marca, é uma experiência minha, é um viver meu no Espírito. Isto é uma coisa, é uma característica do crente, viver pelo poder do Espírito Santo. Esta é uma experiência, ela é real. Eu preciso vivê-la de tal maneira como uma marca do meu cristianismo. Outra coisa é quando este mesmo cristão, cheio do Espírito Santo, cuja marca da sua vida é a presença do Espírito nele, quando ele enfrenta uma situação difícil, quando ele se depara com uma provação além dos seus limites, o Espírito ainda traz uma carga, uma dotação, uma habitação ainda maior para ele encarar aquela realidade.
aquela situação. Como a Bíblia diz isso? Pedro era um homem cheio do Espírito. Como a Bíblia diz isso? Estevão era um homem cheio do Espírito. Paulo era um homem cheio do Espírito. Barnabé era um homem cheio do Espírito. Quando ele vai a Antioquia, ele é apresentado como um homem cheio do Espírito Santo. Mas quando a igreja e seus pastores reunidos em oração, em Atos 13, verso 2, Barnabé novamente é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Isso é uma marca, é uma característica do crente, não pode ser diferente. Mas sendo cheio do Espírito, quando ela se depara com circunstâncias especiais, com circunstâncias desafiadoras, momentos difíceis, esta pessoa é visitada e recebe dotação especial do Espírito Santo. Eu quero chamar isso de capacitação do Espírito para uma obra especial, para um momento especial. Ser cheio do Espírito Santo é experimentar o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. São virtudes do caráter que o Espírito Santo desenvolve em nós. Porém, diferente disso, é o que lemos em 1 Coríntios 2:7, onde está escrito: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então eu sou cheio do Espírito, mas em algum momento eu preciso de uma dotação especial para um fim proveitoso, para um fim especial. Quando Paulo está diante do feiticeiro Elimas, ele tem esta manifestação especial do Espírito. Queridos, esse discernimento é o que Paulo recebe naquele momento diante daquele homem, daquele feiticeiro. É o discernimento do Espírito que ele precisava naquela hora, naquele momento. É o que Pedro recebe naquela hora em que ele vai discursar para defender o Evangelho e sua fé em Jesus diante dos doutores da lei. É o momento em que ele precisa clamar e proclamar o Evangelho diante dos sacerdotes. Qual foi o resultado? Atos 4, verso 13 diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É pela obra do Espírito Santo em mim e em você que o mundo vai reconhecer que você é de Jesus. Estas duas experiências com o Espírito, desenhadas na experiência da Igreja Apostólica. A primeira é a experiência de ser cheio do Espírito Santo, de tal maneira que isso se torne uma marca minha, uma característica minha como cristão, como alguém que espera Jesus voltar. A outra é receber uma dotação especial em momentos especiais para o meu testemunho cristão, para eu defender o nome de Cristo, a palavra de Deus e a minha fé nele. Estas experiências, eu acho que você concorda comigo, elas estão em plena harmonia com este anúncio de Cristo. Escute o que eu vou ler para você da boca de Jesus. Porque, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. E quando entrarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora, oh glória, naquela hora, lhes será concedido o que vocês dirão. Naquela hora, naquele momento. Eu vou voltar a esse tema, se não me engano, no sábado à tarde. Eu ainda quero expandir um pouquinho essa ideia. Queridos, esta compreensão das duas experiências com o Espírito Santo de Deus
me traz um grande alento e um grande conforto. Quando eu olho para o futuro e quando eu vejo as promessas de Cristo, vai ser difícil. Vocês serão levados à barra do tribunal, diante dos governadores, dos incrédulos governadores. Vocês serão levados diante de autoridades da igreja e do Estado. Mas não se preocupem, se você é uma mulher habitada pelo Espírito, não se preocupe se você é um homem habitado pelo Espírito, naquela hora o Espírito lhe dará uma dotação especial e você saberá como falar e o que falar. Você está com medo do amanhã? Você tem medo das provas que estão por vir? Não tenha medo. Olhe para a igreja no livro de Atos. Quando eu entendo pela revelação de Jesus Cristo que me depararei com circunstâncias difíceis até Jesus voltar, eu sinto alento, eu sinto segurança, eu sinto conforto, porque eu sei que o Espírito Santo que hoje habita em mim agirá e falará por mim naquela circunstância. Não posso temer, não devo temer. A garantia disso já pode ser vista na história da igreja remanescente no livro de Atos, ou a igreja nascente do livro de Atos. A igreja já era cheia do Espírito Santo. Ela já vivia de uma forma atrativa, agradável, cativante, simpática, empática. A igreja já era o ambiente da alegria, mesmo sob perseguição. A igreja era o ambiente da gratidão, mesmo sob sofrimento. A igreja já era o ambiente da partilha, do amor, mesmo diante da pobreza. Essa era a igreja habitada pelo Espírito Santo do livro de Atos. Porém, quando esta igreja ora, quando esta igreja é perseguida, e ela ora, porque ela está proibida de pregar, então ela ora. Quando ela é perseguida, ela busca, ela clama. Neste momento, a igreja ora. Todos estavam reunidos, Atos capítulo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Foi uma dotação extraordinária do Espírito. Foi uma visitação extraordinária do Espírito. E o que aconteceu, meus irmãos? Qual foi o resultado dessa habitação especial do Espírito nesse momento, nessa circunstância especial? Eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Eles anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Existe um dia seguinte ao dia da visitação do Espírito Santo. Esta igreja não estava reunida para a curtição, ela estava reunida para a missão. E impedida de cumprir a sua missão, Deus lhe deu mais poder. Deus lhe deu mais poder. Ah, que maravilha! Sabe como é que eu chamo isso? Sabe qual é a palavra que eu dou para esse derramamento especial do Espírito, num momento especial, em circunstâncias especiais? Eu chamo isso de chuva serôdia. O que você acha? Isso é chuva serôdia. Você tem chuva hoje? O Evangelho está brotando, a semente está acontecendo em você. Mas em momentos especiais, há uma abundância ainda maior desse Espírito em mim e em você. E eu chamo isso de chuva serôdia. É um derramamento especial para uma missão especial. Queridos, a chuva serôdia não é para amanhã. A chuva serôdia é para hoje. Cada um de nós aqui já vive circunstâncias difíceis e especiais no nosso dia a dia. E precisamos mais desse Espírito. Precisamos mais desse Espírito para a execução do nosso ministério. Assim como foi a experiência de Pedro,
assim como foi a experiência de Barnabé, assim como foi a experiência de Estevão, assim como foi a experiência de Paulo e da igreja do livro de Atos dos Apóstolos, assim como você, assim como eu, nós temos o fruto do Espírito crescendo em nós, mas em momentos especiais da nossa vida, Deus, quem sabe até em momentos de dor, em momentos de tristeza, em momentos de provação, de tribulação, em momentos de lutas, o Espírito Santo nos capacitará de maneira ímpar, de maneira especial, para fazermos testemunhas de Cristo diante da comunidade e em momentos difíceis dos últimos dias. Eu fico feliz com isso. Eu fico satisfeito com isso. Eu tenho conforto e consolo e segurança. O Divino Espírito Santo agirá e falará por você. Ele agirá e falará por mim. Ele agirá e falará pela igreja. E a minha oração de cada noite, eu volto com ela mais uma vez. Convido os nossos músicos para que se coloquem apostos. Nós vamos cantar nossa oração e vamos pronunciar a nossa oração. A oração cantada e a oração pronunciada. Vamos cantar e no final vamos pronunciar a oração declamada, falada, que toda noite nós encerramos com ela. Aqui está o seu microfone. Cante com a alma, fique em pé, levante aí, cante com o espírito. Faz no meu coração
Coloque sua mão sobre seu coração. E nosso desejo é que Deus diga do seu coração aquilo que Ele disse de Sião, através da boca de Davi. E o desejo de Deus expresso foi esse: juntos, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, é a nossa oração. Que o Senhor escolha habitar este nosso coração, morar nele, viver nele, fazer florescer nele o fruto do Espírito Santo. Que a vida do Espírito Santo em nós seja a nossa marca maior. Seja uma experiência constante, diária, frequente e crescente. E ó Senhor, graças te damos porque Tua palavra nos confortou nesta noite, dizendo que se o Espírito estiver vivendo em nós, se a plenitude de Cristo estiver ocupando o nosso coração, nas horas difíceis da nossa vida, em momentos especiais, o Senhor, o Deus Espírito Santo, ainda habitará com maior força, com maior poder, capacitando-nos para vivermos aquele momento de prova que está diante de nós nos últimos dias. Dá-nos esta paz desde agora e a habitação do Teu Espírito em nosso coração. É a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Itaniel. Aguardo você amanhã. Pastor Itaniel, como eu disse, ele retorna no sábado, dentro das 10 horas, junto com o pastor Gilmar, que já estará amanhã, pastor Mauricino, pastor Natanael, entre outros. Que Deus nos abençoe. Boa sexta e amanhã a gente se vê. Que Deus nos abençoe.